Funcionários que prestam serviços para a Prefeitura de Ribeirão, contratados por uma empresa terceirizada, estão sem receber salários, vale alimentação e o depósito do Fundo de Garantia. O município teria repassado o dinheiro e ela não pagou os trabalhadores. Os funcionários foram contratados pela empresa terceirizada para trabalhar na portaria das escolas municipais de Ribeirão para acompanhar a entrada e saída de alunos, professores e funcionários. Cada um tem um tempo de serviço. A maioria dos pagamentos começou a falhar em janeiro deste ano. A gente está sem receber, sem vale transporte, sem vale refeição. Deixaram a gente aí abandonada. Mulher sumiu com o dinheiro, recebeu da prefeitura e não repassou a nossa parte, né? Que é o pagamento da gente. E a gente já está aí há 2 meses já sem salário, sem nada. Jogado aí pro mundo. Por exemplo, no caso do Vale Alimentação em fevereiro, que foi quando a gente não recebeu, que era para ter sido pago no dia 20 de fevereiro, que não foi pago, que por conta do carnaval, que os bancos estavam fechados, mas que a nota do Vale Alimentação já havia sido paga e que depois demorava 3 dias para ser compensado. E aí passou esses 3 dias, nada. Aí foi quando eles da empresa se manifestou, né, e falou para a gente que a dona da empresa tinha sumido, estava desaparecida. De acordo com eles, a prefeitura teria repassado R$400 mil para a empresa, que deveria ter usado o dinheiro para pagar o salário dos trabalhadores. A Eliette é a que tinha mais tempo de serviço do grupo. Foi contratada em janeiro do ano passado e conta que sempre faltou organização com o contrato de todos. Desde o início foi bagunçado, exames, tudo foi muito conturbado. Mas aí depois, quase no final, lá para outubro, começou a atrasar pagamento. Aí uns recebiam, outros não recebiam e depois eles pagavam atrasado. O Vale Alimentação, em janeiro, eles não pagaram. E depois disso, aí afundou mesmo, né? Deixou todo mundo sem pagamento, ninguém recebeu o pagamento. Meu fundo de garantia, eu só tenho 1 mês depositado. Nós fomos até a empresa que fica no Jardim América, em Ribeirão. Tocamos a campainha e ninguém atendeu. Nunca vi ninguém da empresa, nunca fui, nem sei onde é a empresa, né? Eu tenho assim conhecimento pelo endereço que a gente tem do registro, mas falar que eu já fui na empresa, não sei, nunca fui. Não foi feito exame admissional, então eu entrei, comecei a trabalhar e pronto, foi isso daí. Os colaboradores estão movendo uma ação contra a empresa. Eles foram buscar apoio na Câmara Municipal e também na Secretaria de Educação, porque estavam prestando serviço nas escolas. O advogado explica o que pode ser feito neste caso. Imediatamente, a prefeitura precisa suspender o contrato. Essa é a primeira medida. E, posteriormente, se conseguir bloqueio judicial de bens e também de recursos, viabilizar o repasse desses valores bloqueados a esses funcionários, para garantir o recebimento do salário. Mas devemos frisar que a municipalidade não tem obrigação de pagar os salários desses funcionários, porque esses funcionários são vinculados a uma empresa privada do qual o município contratou para efetivar o serviço. E o município cumpriu a sua obrigação de pagar este recurso, cabendo à empresa pagar os funcionários. Mas a municipalidade pode sim tentar colaborar com medidas judiciais de bloqueios de bens, até mesmo para não ter danos ao erário. Se a prefeitura não pode arcar com o salário atrasado porque já teria repassado o dinheiro à empresa, sobra para o município a responsabilidade solidária nas questões trabalhistas, porque, segundo os funcionários, também não foi depositado o FGTS. Existe uma informação de que a empresa não fez o recolhimento do INSS e também do Fundo de Garantia vinculado a esses funcionários. Se isso ocorreu, tem aí sim uma falta de zelo da administração pública que não exigiu da empresa a apresentação desses comprovantes, posto que é de grande valia que o gestor público mensalmente, antes do repasse, faça análise se esses valores foram recolhidos ou não. Se não foram recolhidos, é prudente que ele faça a retenção e repasse esses valores aos órgãos públicos. É onde entra a responsabilidade solidária. É onde o município deve arcar com esse prejuízo futuramente através de medidas judiciais
junto à Justiça Trabalhista interposta por esses funcionários. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A empresa não foi encontrada para comentar o assunto. Para falar mais sobre esse problema envolvendo esses trabalhadores, nós recebemos aqui no nosso canal digital da Clube o Tiago Marrara, professor de Direito Administrativo da USP. Professor, sabemos que quem deve pagar esses trabalhadores é a empresa que a Prefeitura contratou para prestar esse serviço nas escolas. Sendo assim, como ficam as responsabilidades para não deixar esses funcionários sozinhos, desamparados nessa história? Boa tarde. Boa tarde, André. Basicamente, o que se faz é o seguinte: a administração contrata a empresa e a empresa, por sua vez, contrata os colaboradores, os trabalhadores. Então, a princípio, a empresa é a responsável por todos os encargos, inclusive pelos encargos trabalhistas e pelos encargos previdenciários, André. O que a Lei de Licitações diz, e o Supremo já validou, inclusive numa ação especificamente sobre esse assunto, é que a administração pública que contratou a empresa responde solidariamente apenas para encargos previdenciários. E em relação ao encargo trabalhista, que é o que a gente está discutindo aqui, André, é muito importante que, na verdade, os trabalhadores, em primeiro lugar, busquem a reparação da empresa e, eventualmente, se eles tiverem comprovação de que houve uma falha de fiscalização daquele contrato por parte do poder público, aí eles podem pleitear uma responsabilização subsidiária da administração pública. Seria, no caso, doutor, parecido com uma responsabilidade solidária, então, e como isso funcionaria? Na verdade, André, a responsabilidade solidária só existe para encargo previdenciário. Então, nesse caso, eu posso exigir o pagamento tanto da empresa quanto do poder público numa mesma ação. Então, elas respondem lado a lado. No caso dos encargos trabalhistas que nós estamos discutindo aqui, é um pouco diferente, porque a responsabilidade é subsidiária. Quer dizer, eu preciso tentar receber da empresa e somente vou buscar o recebimento por parte do poder público num segundo momento, subsidiariamente, e desde que se comprove que houve uma falha de fiscalização. Mas se os trabalhadores não conseguirem comprovar pelos seus advogados que tenha havido essa falha de fiscalização, aí infelizmente fica muito difícil receber esses direitos. Bem, inclusive nós tentamos, a gente viu aí a Gislene tentando falar na empresa com os responsáveis para a gente conseguir uma explicação, não conseguimos. Como fica o lado dessa empresa na justiça, doutor? Olha, André, essa empresa pode ser condenada na justiça a reparar esses trabalhadores, então há essa possibilidade da reparação civil, mas eu diria, André, o que é muito importante que o poder público que contratou essa empresa abra um processo administrativo de responsabilização, aplique contra essa empresa as sanções necessárias para evitar, André, que essa empresa venha a participar de outros contratos com a administração pública e possa continuar adotando esse tipo de prática nociva e perniciosa aos trabalhadores. Esses trabalhadores já estão movendo uma ação contra a empresa na justiça e esse realmente é o caminho nesse momento? Esse é o caminho nesse momento e, além dessa ação na justiça, é muito importante que esses trabalhadores tentem buscar provas de alguma falha de fiscalização desse contrato. E eu diria que ainda há uma terceira medida. É preciso que esses trabalhadores peçam à administração pública que tome as devidas providências na esfera administrativa. Não é? Então, acho que a ação judicial só não basta, André. Existem outras medidas paralelas que podem ser tomadas e que são muito oportunas nesse tipo de caso. Tiago Marrara, professor de Direito Administrativo da USP, agradeço a presença do senhor aqui no Jornal da Clube e até a próxima. Obrigado, André. Um abraço.